Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Zaqueu, de Goiânia, projeto missionário Promave, vice-líder do Promave. E mais uma vez eu quero trazer uma reflexão ao seu coração. E nesta noite eu gostaria de estar lendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo 38 e 39. Olha só o que diz esse texto. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e recebereis o dom do Espírito. Olha o que diz aqui o versículo de número 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Queridos, que texto maravilhoso, que nos traz uma reflexão tão linda, quando, após o grande acontecimento da descida do Espírito Santo na vida dos discípulos, Pedro, então, cheio da graça de Deus, cheio da bênção de Deus, cheio da ousadia de Deus, Pedro começa a pregar a palavra. E Pedro era um homem muito simples, muito humilde. E ele começa a pregar o evangelho àquele povo que estavam preocupados com o que tinha acontecido naquele dia, porque houve um grande mover de Deus na descida do Espírito Santo. E as pessoas ficaram indagando o que era aquilo, por que eles falavam em outras línguas. E o povo começou a questionar. E juntou-se uma grande multidão. E Pedro, a sua simplicidade, ele começa a pregar a palavra. E sabe o que eu acho lindo em tudo isso? A Bíblia me garante aqui que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor naquele dia. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã? Que a palavra do Senhor Jesus, ela por si só, ela traz a sua virtude, ela traz vida. A palavra do Senhor, ela é pão, ela é água, ela é vida, ela é luz, ela transforma a vida da pessoa só porque a palavra já é o próprio Deus falando. Muitas vezes nós queremos usar de amuletos para que possamos pregar a palavra do Senhor. E muita gente diz assim: ah, mas eu tenho que me vestir dessa forma para poder ganhar alguém para Jesus. Muitas pessoas dizem: mas eu tenho que agir dessa forma para poder ganhar alguém para Jesus. Ah, mas eu tenho que me portar de uma determinada forma para ganhar alguém para Jesus. Não. Olha, Pedro se levanta e a Bíblia fala que ele faz um discurso, com palavras simples. E a Bíblia diz que essa palavra, ela causou no coração das pessoas vida, porque as pessoas se arrependeram. E o que aconteceu? Quase 3.000 almas, aceitaram ao Senhor naquele dia. Queridos, Pedro, na sua simplicidade, ele teve sabedoria para pregar a palavra de Deus. Ele estava cheio, ele estava com ousadia, ele estava com fé, ele estava com coragem de anunciar o Evangelho, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quero dizer para você anunciar o Evangelho, você precisa estar cheio de Deus. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa estar cheio da graça de Deus. Como você vai falar de vida se você não tem vida com Deus? Como você vai falar de amor se você não ama nem o próximo, às vezes, ou aquele que está perto de você? Como você vai anunciar o Evangelho se você não tem intimidade com Deus? É preciso estar cheio, principalmente do Espírito Santo de Deus. E o que é estar cheio do Espírito Santo? É você estar em sintonia com Deus o tempo todo, através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra de Deus. Você precisa estar em sintonia com Deus. E quando você abrir a sua boca,
Você vai reconhecer que não é você, não é pela sua sabedoria, não é pelo seu conhecimento, não é pelo diploma que você tem ou pela carteira da convenção que está guardada no seu escritório. Não, não é por isso. É por causa da unção de Deus na sua vida. É esta unção que vai fazer a diferença na sua vida. É esta unção que vai te trazer sabedoria. E quando você falar para alguém, essa palavra vai gerar vida, ela vai gerar transformação, ela vai gerar arrependimento, ela vai gerar transformação na vida daquele que precisa se converter ao Evangelho. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Tenha a mesma disposição de Pedro, tenha a mesma coragem de Pedro. Muitas vezes as pessoas olham para Pedro e começam a condenar Pedro, porque às vezes pela sua atitude, durante o seu ministério, durante o tempo que ele andou com Jesus, alguém pode dizer, mas Pedro era muito afobado, muito incoerente, muito afoito, Pedro era aquela pessoa sanguínea. Mas eu quero dizer uma coisa, olha, Pedro ele se destaca aqui no texto da palavra como um homem de uma sabedoria tremenda. Por exemplo, uma das coisas mais lindas que eu acho que Pedro falou para Jesus foi o seguinte: para onde iremos nós, Senhor? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Então para de condenar Pedro. Pedro, para mim, é um exemplo de coragem, de determinação. Os outros discípulos ficaram ali olhando a multidão. Pedro foi quem levantou, pegou a palavra, pregou e quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Eu pergunto para você, você tem pregado pelo menos para uma pessoa? Você tem anunciado? Você tem falado de Jesus? Você tem se predisposto para se levantar e dizer, Senhor, põe alguém no meu caminho, alguém na minha frente para me falar do Evangelho? Muitas vezes a gente fica só de camarote assistindo e às vezes julgando. Ah, por que o missionário não está pregando? Por que o irmão não vai pregar? Por que o pastor não vai pregar? E você? O que você tem feito? Se Jesus te chamasse hoje, o que você tem para apresentar diante de Deus? Já ganhou pelo menos uma alma? Nós estamos no mês de setembro de 2025. Ou seja, nós estamos no mês 9. 9 meses já estão se passando. E eu pergunto, você ganhou uma vida para Jesus durante esse tempo? Se você não ganhou, pelo menos você já falou de alguém para Jesus nesse ano de 2025? Então, deixa eu te falar uma coisa, pare de julgar, pare de condenar, pare de ficar observando, mas se disponha em pregar a palavra de Deus, se disponha em anunciar o Evangelho, se disponha em ser um ganhador de alma. Chega às vezes de julgar, de condenar, de ver o defeito. Se disponha a ser um ganhador de alma. E seja como Pedro, cheio de Deus. Ele traz uma palavra, uma explicação maravilhosa. E de repente, houve aquela multidão de pessoas se convertendo. Meu irmão, imagina naquele momento como que ficou o coração de Pedro. Porque a gente, quando ganha uma alma, o coração pega fogo, o coração se alegra, o coração parece que jubila de tal forma que parece que vai sair quando você vê alguém se arrependendo, se entregando para Jesus, quando você vê alguém se convertendo ao Evangelho. Agora você imagina Pedro pregar para aquela multidão e ver, por exemplo, quase 3.000 almas se rendendo ao Senhor. Já pensou como ficou o coração de Pedro? Um coração alegre e jubilante, porque ele viu uma multidão se rendendo ao Senhor. Eu penso que Pedro pensou assim, né? Se o ministério dele acabasse naquele momento e ele já fosse embora dessa vida, ele já iria embora satisfeito, porque ele teria quase 3.000 almas para apresentar diante de Deus, por causa da sua pregação, por causa da pregação de Pedro. Quase 3.000 almas se converteram. E eu volto a te perguntar de novo, 9 meses se passaram de 2025. E aí, como vai ficar? Vai esperar chegar dezembro e nenhuma alma para Jesus? Nada para apresentar diante de Deus? Meu irmão, pare com isso. Vamos frutificar. Deixa eu te lembrar de algo. Olha, Jesus falou que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e é lançada fora. Ei, cuidado, o machado de Jeová pode te pegar. E
Pelo amor de Deus, não espere ser cortado, mas frutifique no reino de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas, eu te louvo nesta noite por mais esta reflexão. Pai, eu quero te pedir, Senhor, sobre esse irmão e sobre essa irmã, que até agora, Senhor, não conseguiu falar de Jesus para ninguém. Nós estamos já há quase 9 meses no ano de 2025 e ele não conseguiu ganhar nenhuma alma para o Senhor. Jesus, aquece esse coração, aquece esse coração, acende uma chama de amor pelas almas, acende, Senhor amado, impulsiona essa pessoa a ter amor e a ter uma predisposição para anunciar o teu evangelho, para pregar a tua palavra, Senhor. Não deixe ele chegar nos céus de mãos vazias, não, Senhor, mas que ele possa estar cheio de Deus, cheio da presença, cheio da glória de Deus, cheio da ousadia, assim como o Senhor dispensou sobre Pedro a ousadia de anunciar a tua palavra, pregar o teu evangelho. Que esse irmão esteja cheio da ousadia de Deus para pregar a tua palavra e ganhar muitas almas para o teu reino. Meu Deus, tenha misericórdia, desperta, Senhor, levanta esse irmão, tira a frieza do coração dele. Às vezes nós estamos levando uma vida, Senhor, de uma anemia espiritual profunda, e já não queremos mais ter comunhão com o Senhor, ler a tua palavra, anunciar o teu evangelho. Tem misericórdia de nós e nos ajude a ganhar muitas almas para o teu reino. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não ganhou ninguém para Jesus, comece a partir de hoje a anunciar o evangelho. Gostou dessa mensagem? Mande para alguém que está parado, que não prega, que não sai, que não anuncia o evangelho. Mande para ele, compartilhe, deixe o seu comentário, o seu like e vamos juntos ganhar muitas almas para Jesus. E nunca se esqueça, missões quem ama faz.